Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Pedro Monteiro. Faço parte da residência pedagógica em Física da UERJ. E hoje nós vamos continuar o tópico de dilatação térmica, só que hoje vamos falar a respeito da dilatação térmica dos líquidos. E antes de começar, gostaria de fazer a seguinte pergunta: como é possível pescar em uma região que possui temperatura abaixo de 0 graus Celsius e coberta de gelo? Antes de responder, nós iremos ver o que é dilatação térmica dos líquidos, dilatação real e aparente, cálculo da dilatação térmica dos líquidos, coeficiente da dilatação de alguns líquidos, a aplicação desse conceito no nosso cotidiano, dilatação anômala da água e a aplicação da dilatação anômala da água no nosso cotidiano. Definindo o que é a dilatação térmica dos líquidos. Quando um determinado líquido sofre um aumento de temperatura, de modo geral, ele vai passar a ocupar um volume maior. E esse fenômeno a gente denomina como dilatação térmica dos líquidos. Caso um líquido seja resfriado, será observada, de modo geral, uma diminuição no seu volume. Nesse caso, diremos que o líquido sofreu uma contração térmica. E por que isso vai acontecer? As moléculas que compõem o líquido vão ganhar energia em decorrência do aumento de temperatura. Isso faz com que elas fiquem mais agitadas. Como consequência, o espaço intermolecular vai aumentar e isso se reflete no aumento de volume do líquido. Será que é igual para todos os líquidos? Não, porque assim como os sólidos, cada líquido vai sofrer influência da variação de temperatura de forma diferente, podendo se dilatar mais ou menos conforme essa variação. Quando formos estudar a dilatação térmica dos líquidos, a gente só vai se preocupar com o tipo de dilatação volumétrica, porque não faz muito sentido a gente estudar dilatação linear ou superficial para um líquido. Antes de começar, algumas observações devem ser levadas em consideração. A variação do volume depende da variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a variação de volume. A variação de volume ela vai ser proporcional ao volume inicial do líquido. Se você tiver um volume pequeno, a variação vai ser pequena. E se para o mesmo intervalo de temperatura você tiver um volume maior, a variação vai ser maior. É necessário que o líquido esteja no interior de um recipiente. Nós iremos saber mais à frente o porquê. Tem que considerar a dilatação aparente e dilatação do recipiente. Possui coeficiente de dilatação volumétrica muito maior do que os sólidos. Ou seja, o líquido ele tende a dilatar mais para um determinado intervalo de temperatura do que os sólidos. E do que depende? Depende da composição do líquido, né? Cada líquido irá possuir seu coeficiente de dilatação volumétrica. O coeficiente de dilatação volumétrica ele vai ser o número que vai representar a tendência do líquido em sofrer uma variação no seu volume, quando sua temperatura for variar. E o conceito geral é que, quanto maior seu coeficiente de dilatação, mais facilmente o líquido irá se dilatar. A unidade do coeficiente de dilatação é graus Celsius a -1. Aqui à esquerda nós temos uma tabela com alguns coeficientes de dilatação. E como podemos ver, por exemplo, o petróleo ele tem um coeficiente de dilatação de 10 vezes 10 a -4 elevado a graus Celsius a -1, enquanto a água tem um coeficiente de dilatação de 1,3 vezes 10 a -4 graus Celsius a -1. Isso vai acarretar que a água ela vai se dilatar menos do que o petróleo numa determinada variação de temperatura. Como vamos calcular essa dilatação, né? Essa variação de volume do líquido? Primeiro, a gente tem que levar em conta a dilatação do recipiente. Por quê? Quando a gente for medir o volume do líquido, a gente vai ter que colocar ele dentro de um determinado recipiente e encher até a boca. Depois iremos fazer o aquecimento, utilizando uma fonte de calor. Após isso, nós iremos perceber que o líquido irá começar a derramar. E para isso nós vamos colocar um outro recipiente para coletar esse líquido que for derramado. E isso pode nos levar ao erro de achar que a dilatação do líquido foi essa parte que foi derramada.
Mas na verdade isso é só o que a gente chama de dilatação aparente. Por quê? A gente tem que levar em conta a dilatação do recipiente. Como a gente sabe, os sólidos, eles também vão dilatar, só que eles vão dilatar muito menos do que o líquido. E aí, nós temos a dilatação aparente, que vai ser a quantidade de líquido derramado, e temos a dilatação do recipiente. E a dilatação real. A dilatação real, ela vai ser a soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. E aí a gente vai conseguir descobrir o quanto realmente o líquido se dilatou. E como eu disse anteriormente, aqui nós vamos ver que a dilatação real, ela vai ser a soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. E através dessa expressão, nós conseguimos chegar em outra expressão que é muito interessante e ajuda a gente a resolver alguns exercícios, no qual diz que o coeficiente de dilatação real, ele vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Para os líquidos, a equação geral vai ser igual à que foi utilizada para os sólidos no tipo de dilatação volumétrico. Com isso, nós temos que ΔV, que é a dilatação, vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes o intervalo de temperatura, que a gente chama de ΔTzão. Onde o ΔV ele vai ser dado em metros cúbicos, o V0 também vai ser em metros cúbicos, o coeficiente de dilatação será em graus Celsius a -1 e ΔTzão será em graus Celsius. Aqui nós temos alguns exemplos da aplicação do conhecimento de dilatação térmica dos líquidos no nosso cotidiano. O primeiro dele é no posto de gasolina. No posto de gasolina, a gasolina ela é armazenada no subsolo, já que seu volume vai tender a se manter constante, uma vez que na superfície ela ia sofrer a ação dos raios solares e tenderia a dilatar. Isso ajuda a prevenir acidentes, já que se você botar gasolina no sol, você corre o risco de causar um incêndio, e também ajuda os consumidores, uma vez que quando você vai comprar, vai abastecer o carro e fazer a compra da gasolina, você paga pelo volume e não pela quantidade de gasolina. Sendo que o carro, para funcionar, ele vai funcionar através da massa da gasolina, a quantidade de gasolina, e não pelo volume. E uma vez que ela tivesse dilatada, você pagaria uma quantidade no qual teria uma autonomia menor, porque haveria menos gasolina no tanque de gasolina. O segundo exemplo é o termômetro, mas aqui o termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio é um termômetro que ele é baseado na dilatação do elemento químico mercúrio, que é um metal que naturalmente possui estado líquido em temperatura ambiente. E com isso era utilizado um pouquinho de mercúrio dentro de uma ampola de vidro, onde tinha uma escala de temperatura, e conforme você colocava o termômetro em contato com alguma superfície, o mercúrio se dilatava e marcava a temperatura. Hoje em dia esse tipo de termômetro ele é proibido, uma vez que o mercúrio ele faz mal para as pessoas, por ser um metal pesado, e também faz mal para o meio ambiente, ele polui o meio ambiente. O terceiro exemplo é o leite fervendo. Quando a gente ferve o leite, se a gente não prestar atenção, ele começa a expandir e acaba derramando da panela ou da chaleira, porque o leite ele possui um alto coeficiente de dilatação volumétrica. Agora nós vamos entrar num outro conceito chamado dilatação anômala da água. Como eu falei, o líquido geralmente ele se dilata conforme sua temperatura vai aumentando. Mas existe algumas substâncias que vão possuir um comportamento anômalo, anormal, que é como, por exemplo, a água. A água ela vai possuir esse comportamento apenas no intervalo entre 0 graus e 4 graus Celsius. O que vai acontecer? Entre esse intervalo, conforme for aumentando a temperatura, a água ela vai sofrer uma contração em seu volume. E isso também vai aplicar um comportamento anormal da sua densidade.
Como podemos ver aqui nos dois gráficos, primeiro a água ela começa com o volume a uma temperatura de 0 graus Celsius, que em tese ela teria que estar congelada. Conforme você vai aumentando a temperatura, como vimos, o volume deveria aumentar, mas aqui acontece o contrário. A água sofre uma contração até 4 graus Celsius, e aí nós temos o que nós chamamos de volume mínimo. E com a densidade, a gente sabe que a densidade ela vai ser inversamente proporcional ao volume. Então vai acontecer o contrário. Ela irá sair de 0 graus Celsius e aumentar até 1. E depois ela vai começar a cair, que seria o comportamento que a gente estava esperando. A água ela é um líquido muito complicado de se estudar, então não vamos entrar muito no mérito do porquê isso acontece. Mas qual é a importância do estudo desse conceito de dilatação anômala da água? Isso nos ajuda a entender e dar a resposta daquela primeira pergunta que eu fiz no começo da aula, em que o comportamento anômalo da água faz com que, quando a água esteja a 4 graus Celsius, ela tem uma densidade maior e por isso ela tende a descer. E a água mais gelada ela vai tender a subir, porque ela vai estar com a densidade menor. Quando ela subir, ela vai acabar congelando e vai fazer uma camada de gelo. E abaixo do gelo haverá água a 4 graus Celsius. Isso é muito importante porque ela permite a sobrevivência no inverno de vidas marinhas nos extremos do planeta, como por exemplo na Antártica e na Groenlândia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.